Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o nosso item 8, intitulado Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. E hoje nós vamos retomar o quarto parágrafo, tá bom? Vamos orar então, gente? Querido amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, Deus, nosso Pai Criador, cá estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, em torno do Teu Evangelho, para ouvir as Tuas lições, para trabalhar o nosso mundo íntimo, para nos convidar à maturidade espiritual, para avaliarmos os valores, aquilo que tanto valorizamos na Terra, para rever o caminho que estamos escolhendo, para entender qual é o propósito de uma encarnação. Obrigada, Senhor. Nós te rogamos a Tua presença, através dos nossos amigos espirituais, para que possam, Senhor, conduzir o nosso Evangelho, nos ajudar na compreensão do texto, para que ele possa fazer parte da nossa vida. Obrigada, amor querido. Envolva todos nós e nós te pedimos permissão, Senhor, para iniciar mais o Evangelho. Graças a Deus, que assim seja. Nós temos uma tendência de buscar o caminho mais curto, mais fácil. E temos uma tendência muito grande a nos auto-enganar. Então, o que é mais fácil? É eu colocar uma voz melíflua ou eu verdadeiramente trabalhar meu mundo íntimo? O que é mais fácil? É eu colocar uma face doce, um olhar aparentemente doce, ou trabalhar meu mundo íntimo? O que é mais fácil? É eu colocar uma veste que caracteriza a religião que eu tenho, andar com um livro em mãos para dizer a religião que eu estou, ou realmente fazer um trabalho do meu mundo íntimo? Então, a gente percebe que nós criamos várias regras externas para justificar o que não mudou internamente. Então, é aquilo que nós falamos a semana passada. Hoje é dia de aplicar passe. Eu sou passista, eu sou trabalhador da casa espírita. Então, hoje eu vou me portar perfeitamente, vou controlar minha alimentação, vou controlar meu linguajar, porque hoje eu tenho trabalho na casa espírita. Pronto, passou o dia do trabalho, você volta a tocar terror de novo. Então, isso é uma hipocrisia. Então, o que Jesus combatia era a hipocrisia. Por quê? Não é a hipocrisia pela hipocrisia, mas é ver seus irmãos menores se auto-enganando. Então, quando a gente tem uma atitude hipócrita, a gente acredita, inclusive, na mentira que nós criamos com a nossa hipocrisia. O outro movimento também é de perseguir as pessoas. Quando nós nos colocamos dentro da instituição espírita como perseguidor do outro, quando nós nos colocamos dentro da casa espírita, colocando as regras e cobrando do outro as regras, perseguindo o outro por conta das regras, nós estamos sendo hipócritas
e vivenciando novamente o que os fariseus viviam. Então, volto a repetir o que falamos a semana passada. Nós carregamos uma tendência enorme para repetir os erros de outrora. Então, era isso que Jesus combatia, a hipocrisia. Porque quando eu faço um movimento hipócrita, eu não estou evoluindo. Eu estou apenas me auto-enganando. E Jesus quer trabalhar, Jesus quer nos ajudar a evoluir. Então não pensa que Jesus tinha raiva dos fariseus, que Jesus combatia o fariseu. Não, era a atitude farisaica, que chegava a maltratar muitas pessoas. Então, como é que nós podemos ser um religioso dentro da instituição espírita ou de uma instituição religiosa e ser um perseguidor? Ser alguém cruel? Ser alguém que cobra? Um dos piores erros que a gente vê dentro dos centros espíritas é pessoas que querem ser dono do centro espírita ou transformar o centro espírita, querer transformar o centro espírita numa empresa e olhando para os trabalhadores como se fossem funcionários. O centro espírita não é uma empresa. Quem coordena tudo é Jesus. Cada trabalhador, ele está se afiliando ao Cristo. E ele vai prestar contas com Cristo. Quando nós, na condição de dirigentes, de coordenadores, entendemos isso, nós conseguimos passar isso. E as pessoas passam a ter uma responsabilidade até maior. Tá bom? Então era isso que Jesus combatia dentro dos fariseus, que criaram 1000 regras, 1000 formas externas e nada interno. Bora lá? Então, a semana passada nós fizemos o 8, eu vou ler corrido, só pra gente entrar no fio da meada, né? Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhe respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Olha só, então, a lei, que era o decálogo, dizia a honrar teu pai e tua mãe, e depois os fariseus vieram e criaram uma nova regra, contrapondo o próprio mandamento que está dentro dos 10 mandamentos, enviado por Deus. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, se você está me questionando por que os meus discípulos, né, os nossos discípulos, Jesus dizendo, não lavam as mãos, e vocês, o que vocês fizeram com a lei de Deus? Então é aquilo, por isso que Jesus diz, como é que você quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão quando você tem uma trave enfiada no seu? E aí ele diz, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Aí, a partir daqui, já é a nossa leitura. Depois, tendo chamado o povo, disse, abre aspas, escutai e compreendei bem isto. Isso é Jesus falando. Não é o que entra na boca que macula o homem. Porque lembra que naquela época não tinha talheres, então eles comiam com as mãos. Então era um ato realmente de higiene, lavar as mãos para poder sentar à mesa e ali pegar o alimento que pegavam ali com as mãos. Então isso era muito comum.
Mas só que isso era um ato de higiene, é um ato de higiene. Até hoje a gente deve lavar as mãos antes de sentar à mesa para poder tomar a nossa refeição. Mas só que eles transformaram isso em algo espiritual. Eles fizeram disso algo, se eu não lavasse as mãos, eu ia me tornar impuro. O máximo que poderia acontecer é adquirir umas vermes, né? Mas isso não vai tornar a minha alma impura. Então, ninguém modifica a alma com regras externas. Toma 2 banhos, 2 sexta-feira de sal grosso, com isso, com aquilo outro, que você vai limpar a sua alma. Tome 3 passe, 3 sexta-feira, que vai limpar. Gente, não é assim. Todo movimento interno, toda renovação interna, ela exige de mim conduta, esforço, luta íntima. Seria muito fácil eu tomar um banho de sal grosso e tá tudo bem. Outra coisa que a gente tem que também sair dessa imaturidade é que o meu campo mental, olha o termo, o meu campo mental é resultado da minha mente. Se eu não consigo evoluir, obviamente que o que está em torno de mim é denso. Então, é necessário eu fazer a minha mudança, é seguir o convite de Jesus. Mas, tia, e o mal olhado do outro, meus irmãos, a nossa proteção é o bem que fazemos. Quando o fazemos, o mal não tem como agir sobre nós. Então, tudo que Jesus nos ensinou, tudo, é o caminho certo para resolver todos os nossos problemas. Aí ele diz assim, olha, escutai, isso é Jesus falando, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, que mancha o homem. O que sai da boca do homem é que o macula, é que o mancha. Então, o que sai da minha boca é o que tem no meu coração. Então, se eu sou uma pessoa que agride, que acaba agredindo as pessoas, eu sou uma pessoa prepotente, se eu sou uma pessoa maliciosa, se eu sou uma pessoa fofoqueira, se eu sou uma pessoa arrogante, a minha fala vai estar em torno disso. Então, a arrogância, muitas vezes, você diz, eu sou melhor nisso, eu consigo isso, eu faço isso. É sempre na primeira pessoa. Então, um coração nobre, a fala é nobre, a abordagem é doce. A palavra não vem carregada de críticas, de presunção, de vaidade, de orgulho. É uma palavra doce. A pessoa não tá, tem pessoas que andam, que parece que tem um chicote na língua. Tá sempre chicoteando com a sua fala. Ou tá sempre criticando. Então, olha o grau de orgulho, de vaidade, de adoecimento desse coração. Da mesma forma, quando a gente carrega uma culpa muito grande, então tudo que o outro fala, eu pego aquilo para mim. É para mim que está falando, mas é o coração que está sangrando. O coração está enfermo. E qualquer palavra é suficiente para mostrar que esse coração está muito adoecido. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. O que sai da boca. E é o que sai que torna impuro o homem. Por quê? É do coração que partem os maus pensamentos. Olha que coisa linda. É do coração que partem os maus pensamentos. Quando ele fala de coração, ele sabe que o coração é um órgão, é um músculo. Ele está se referindo ao sentimento. E é dali que está partindo.
é o sentimento. Então a gente para pensar, a nossa convivência, nosso dia a dia, nossa vida em sociedade, a nossa atitude no cotidiano, a nossa atitude na vida profissional, a nossa atitude no centro espírita. Quando a gente fala em atitude, quando a gente fala em convivência, a gente está levando o nosso mundo íntimo. Como é o teu mundo íntimo para conviver com o outro? É agradável o teu mundo íntimo? A tua fala é agradável? A tua abordagem é agradável? Ou nós somos pessoas que são pessoas vazias, sem conteúdos, sem uma religiosidade, sem uma amorosidade? Quando nos reunimos para conversar, que tipo de assunto nós conversamos? Só futilidade? A boca fala do que está cheio o coração. Então, quem somos? O que carregamos dentro de nós? Como é a nossa vida de relação? Quando eu falo de alguém, falo como? Por quê? Então a gente precisa fazer essa autoavaliação. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porque é do coração que partem os maus pensamentos, é do coração que partem os assassínios, os adultérios. Adultérios não pensa só na relação homem-mulher, pensa em tudo que você adultera, que você modifica para se beneficiar. Apenas você. Adultérios, as fornicações, que é a prostituição. É do coração que parte os latrocínios, ou seja, roubo mais homicídio. Os falsos testemunhos também partem do coração. As blasfêmias e as maledicências. Olha o que ele está falando aqui pra gente, né? Então, gente, a maldade não está fora, ela está dentro. Eu posso ir no centro espírita de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só como um ato externo, sem fazer uma mudança interna. O Emmanuel diz que é impossível um estudo sério e não haver mudança. Ele diz que é impossível um estudo sério. Quão poucos fazem um estudo sério? Quantas vezes nós buscamos o centro espírita apenas para ouvir uma palestra que a gente dorme? Aí toma o passe, pronto, já cumpriu a missão. Ou vai até mesmo para um estudo e fica aquela leitura vazia em que se lê uma página inteira. Imagina ler um capítulo inteiro, faz um comentário en passant, mas bem en passant mesmo, e aí começa a comentar coisas da vida, do cotidiano. Ah, o exemplo disso, a minha vida disso, minha vida daquilo. Não tem estudo. E aí a pessoa pega o livro quando sai do centro espírita, deixa dentro do carro ou dentro da bolsa e só vai pegar na semana seguinte, no dia da atividade, e lá dentro da sala. Isso é um estudo sério? Isso não é um estudo sério. Tem como haver mudança? Não, não tem. Não é um estudo sério porque você mesmo não leva a sério. Você não se compromete. Você não separa um tempo da sua vida para estudar em casa. Você não tem uma bancada em que você pode pegar os seus livros e estudar cuidadosamente. É esse tipo de estudo sério, porque quando a gente faz isso, a gente mostra um respeito à doutrina. A gente mostra um comprometimento conosco, perante os amigos espirituais, perante o trabalho da doutrina espírita.
Caso contrário, gente, nós podemos ter 30 anos de espiritismo, mas nós somos apenas um frequentador. Você sabe quando é que a gente identifica quando a gente é um frequentador? Quando a dor bate na nossa porta, porque ela vai bater, ela bate na porta de todos. A pessoa se desequilibra totalmente. Fica até de mal com a doutrina espírita, porque a vida não fez o que ela queria. Ela, que eu digo, a pessoa. Então, quando você se desestrutura totalmente, que você se desequilibra totalmente em relação à dor que bateu na tua porta, ou você se revolta com a doutrina, abandona a doutrina, isso mostra que você foi sempre um frequentador, mas nunca entendeu verdadeiramente a doutrina espírita. É um frequentador. Atos externos. Vou, faço, pego o passe, faço uma pseudo-caridade ali como uma troca e pronto, acabou. Mas aquilo não faz parte do meu mundo íntimo, porque para fazer parte do meu mundo íntimo eu tenho que abrir mão de muitas coisas, porque não dá para servir a dois senhores. A gente vai amar um e vai odiar ao outro. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. Mas comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. E essa é a fala de Jesus. Mas tia, é tão assim, né? Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos trazer isso para a instituição religiosa. Vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Quantas coisas externas nós vamos criando e que, na verdade, o processo tem que ser interno. É íntimo. É a mudança. É a renovação. É a luta interior. Então, eu não tenho que parecer, eu tenho que ser. E para isso eu tenho que me esforçar. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos. Aproximaram-se os discípulos de Jesus. Discípulo não pensa só nos 12. Discípulo pensa no aluno, no seguidor. Abre aspas. Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, isso eles falando para Jesus, os fariseus, ouvindo o que Jesus acabava de dizer, né? Os fariseus se escandalizaram. Você sabia? Sabeis que, ouvindo o que acabar de dizer, os fariseus se escandalizaram? Mas o que ele falou? Ele disse que não lavar as mãos não nos deixa impuro, que o que nos deixa impuro é a nossa atitude. Mas que absurdo! Gente, uma coisa tão lógica. Mas para eles o lógico era lavar as mãos. O que é mais fácil? Lavar as mãos ou mudar o nosso mundo íntimo? Lavar as mãos. Coisa mais simples. Agora faz uma mudança interior. Te esforça para te controlar, para te conter, para te disciplinar, para deixar de ser maledicente, para deixar de ser fofoqueiro, para deixar de ser sexólatra, para deixar de ser viciado, para deixar de ser agressivo, prepotente, orgulhoso. Mais fácil lavar as mãos. Eles se escandalizaram. Jesus, porém, respondeu, abre aspas, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos caem no fosso. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20. Aqui os fariseus, eles não faziam a vontade de Deus. Eles não cumpriam a vontade de Deus. Eles não representavam Deus. E aí Jesus diz, toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada e jogada fora. Cadê os fariseus? Surgiram outros, surgiram em todas as religiões.
como uma repetição. Então, às vezes, a gente está dentro de uma doutrina que é libertadora, como a doutrina espírita, mas a gente é um verdadeiro fariseu. A gente se preocupa com atos externos, com coisas externas, abrindo mão do principal, que é o nosso mundo interior, que essa sim é a verdadeira mudança. E Jesus diz bem assim, olha, cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. É por isso que eu digo assim, gente, não é o que a tia falou, não é o que o fulano, Beltrano falou, o palestrante cicrano, é o que a doutrina nos ensina. Se eu seguir pessoas, eu vou estar seguindo o passo das pessoas. E se essa pessoa estiver errada, vai cair todo mundo no fosso. Então, nós temos que entender o que a doutrina nos ensina, que é a terceira revelação. Por isso é que a gente traz a obra básica. Estamos pegando o livro dos Espíritos. Quando damos resposta, tem que ser pautado na obra básica. Não é resposta pessoal. Não é eu acho isso, eu acho aquilo. Então, se eu começo a dizer que a doutrina espírita está ultrapassada e que Beltrano está certo, você está dizendo a revelação divina está errada, porque é a terceira revelação da doutrina espírita. Não sei se você sabe disso. Você está dizendo a revelação divina está errada e fulano está certo. Aí é para acabar. Siga fulano. Mas lembra do que Jesus falou. Cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. E aí ele pegou o Evangelho de Lucas. Enquanto Jesus, ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo. O fariseu ali só pensando, por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor. Então, se a gente vive, e te conhece as histórias de Chico Xavier, que lia o pensamento do povo, imagina Jesus. Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros fariseus, lembra que o fariseu é o doutor da lei, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas, de usura, né? E de iniquidades, que é perversidade. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior? Isso está no Evangelho de Lucas. Então, se eu consigo, se eu faço, se eu crio, se eu construo um movimento exterior, será que eu também não posso fazer um movimento interior no processo de mudança? Dizer, tia, é tão complicado, tia, como é que a gente faz para fazer essa mudança íntima? Como é que a gente faz? A primeira coisa, a gente tem que se auto-observar. Quando você estiver conversando num grupo, presta mais atenção no que tu falas e como tu falas. Aprende a te ouvir. Começa a estar mais consciente nas tuas atitudes, na tua linguagem, na tua forma, na tua expressão. Quando a gente começar a fazer isso, a gente vai começar a se conhecer no processo de uma auto-observação. Te auto-observa e começa a fazer um trabalho de... Sabe quando você pega uma árvore que os galhos estão todos para todos os lados? Vamos dar forma a essa árvore, vamos começar a podar. É isso. Então vamos começar a nos educar,
a prestar mais atenção, a trabalhar mais a nossa mente. Então, se de repente, quando você se percebe, você já está criticando alguém mentalmente, diz, opa, Maria da Conceição, lá está você criticando. O que você tem de fazer isso? Isso te torna, Conceição, um ser humano melhor? Então, esse processo dessa mudança interna é um diálogo íntimo, constante, em que você tem que estar sempre se auto-observando. O que diz Jesus? Vigiai e orai incessantemente. Não é para vigiar a vida alheia, é a nossa. Então, se nós temos bastante, um senso crítico em relação à vida do outro, que a gente possa virar esse senso crítico para a nossa vida. O que diz o Evangelho? Seja tolerante para o erro do outro e seja severo para com o teu erro, o nosso erro. Por quê? Porque quando eu sou intolerante com o erro do outro, isso não me torna um ser humano melhor, me torna um ser humano pior. Agora, quando eu me torno intolerante para com o meu, é porque eu estou exigindo mais de mim e isso está me fazendo evoluir. Então, eu não tenho direito de exigir mudança de ninguém, porque nem Deus faz isso. Ele aguarda. Mas eu tenho o dever de exigir de mim uma mudança todos os dias. Uma mudança. Eu posso até ter errado, mas hoje eu não quero mais errar. Eu posso até ter sido fofoqueiro, mas hoje eu não quero fofocar. Eu posso até ter sido maledicente ontem, mas hoje eu não quero mais ser maledicente. Então é nesse movimento diário e constante que a gente vai fazendo uma mudança. Mas primeiro a gente tem que se observar. Então façamos um desafio. Vamos nos observar em sociedade. Vamos nos perceber o que estamos falando, por que estamos falando, com quem estamos falando, qual é o assunto da nossa vida. Para que a gente possa saber o nosso nível de evolução, de maturidade, de compreensão, aonde nós estamos. E aí começar o nosso processo de mudança. Aí vem o comentário do professor Denizar sobre essa passagem. Vamos ver o comentário? Item 10. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus por se conformarem com aquela prática, mantendo-se tais quais eram, já que eles haviam ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Imagina você ensinar, olha, basta você lavar as mãos e você estará purificado. Basta você tomar um passe e você já está limpo. Esta a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas, citando Isaías. Continua Kardec. Assim também com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. Então, é aquilo. Fulano já está 25 anos, 30 anos no espiritismo, já está garantido. Depende, se for só atos exteriores, não está garantido. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão, referência, quando diz:
toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. A evolução do ser humano é a sua capacidade de amar. Quanto mais evoluída, maior capacidade de amar. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, se a religião não me torna melhor, ela não alcançou o objetivo. Toda aquela em que o homem julgue e apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa. Então, imagina uma religião que eu vou fazer mal a alguém. Ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Nunca, porém, homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Então, são atos externos? Não, são atos internos. Então, a religião que diz que tem que vestir tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tudo externo é falso. A religião verdadeira é aquela que modifica o homem para se tornar um ser humano melhor. Já chegamos no final do nosso evangelho, mas quando a gente estuda o evangelho, o que a gente está estudando são coisas primárias, tá, gente? São coisas de alfabetização mesmo. Nós estamos aprendendo ainda a ser gente. Nós estamos aprendendo a vida de relação, a vida de convivência. Nós estamos aprendendo a nos respeitarmos uns aos outros. Quando Jesus nos diz amai-vos uns aos outros, ele está dizendo cuidai-vos uns dos outros. Então, nós ainda estamos na alfabetização da humanização, do aprender a respeitar uns aos outros. Então, o nosso desafio é a convivência e amadurecer, sairmos da animalidade para entrarmos na humanidade. Então, a lição que Jesus nos trouxe não são lições de um Cristo, são lições para nós sermos humanos, abrindo mão da animalidade. Foi bom, gente? Nós conseguimos finalizar verdadeira pureza, mãos não lavadas. E a próxima, se Deus assim nos permitir, nós vamos estudar escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Foi bom, gente? Ficou alguma dúvida? Então vamos orar? E assim, divino amigo, entendendo mais uma vez o teu chamado, na nossa mudança íntima, a mudança verdadeiramente nas nossas atitudes externas, mas não começando de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A boca fala do que está cheio o coração. Ensina-nos, Senhor, uma vez mais, a saber silenciar para poder nos ouvir.
prestar mais atenção nas nossas atitudes para poder consertar, aprimorar e reconhecer, amado Mestre, o Senhor como modelo para que possamos copiar e seguir. Obrigada por mais esse Evangelho no lar. Obrigada pela presença dos amigos espirituais. Perdoa, Senhor, as nossas limitações. Mas muito obrigada pela acolhida, por esse momento. Que a Tua paz possa envolver a todos nós, Senhor. A todos nós, encarnados e desencarnados. E que ao decorrer da semana nós possamos colocar em prática o que hoje aprendemos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.